Imprevisto. Lembrei da história do exército. Imprevisto acontece. Eu queria me alistar no exército e eu movi céus e terras, cara. Treinava em casa. Os treinos do TAF, né? Que eu assisti o canal do PQD. Sim. E eu tava muito assim, cara, eu quero viver a experiência de um ano. Não sei se eu quero seguir carreira, né? Mas quero viver a experiência de um ano, pô. E aí eu lembro que eu fazia exercícios de desconforto. Nessa época eu já tinha descobrido David Goggins. Aí eu dormia com a luz do quarto ligada, ou dormia na sala só com a mochila de travesseiro, treinando, né? Dormia no chão e tal. Fazia umas maluquices, assim. Maluquices que não são maluquices, né? Pra gente Se você tivesse entrado para exército, você ia ver que isso tudo ia fazer muito sentido, ia na fazer verdade. muito sentido, E aí, cara, eu fiz tudo isso. Tive que correr atrás de um novo endereço. Peguei o endereço de uma parente do meu pai em Belo Horizonte, porque de Neves eu não iria conseguir alistar. Menti o meu endereço, que é um crime militar, né? E tive que desmentir lá. Assim, na hora que eu nem sei se era capitão ou cabo, não sei, que ele falou assim, ó, galera, se tiver alguma mentira, agora é a hora. Aí você tremeu nas Aí eu bases. fiquei com Sustenta, medo. pô. Eu Tem fiquei que com medo. sustentar, ué. Vai até o fim com a sua mentira, meu irmão. Não, mas calma aí. Aí eu cheguei lá e expliquei. Pô, cara, eu fiz isso e tal. Aí ele perguntou, você ainda quer alistar? Pô, eu falei, quero, pô, quero alistar, vamos fazer aí. Ele falou, eles me passaram. Isso não é um impedimento, mas, assim, né, mentira, é mentira, mas... Não, o cara ia te dar uma moral só. o cara Ele me deu viu que você tava com sangue no olho ali. Só que aí você foi reprovado na parte Aí eu médica. fui fazer o exame e eu tava calmo, Eu cara. também fui dispensado do exército. Foi Por questão de saúde também. questão de saúde? É. Pô, cara, o que te dispensou? Varize. Varize? Olha pra você ver, né? Aí a pressão, cara, minha pressão acho que deu... Não lembro se deu 15 ou se deu 16. E aí, tentei 3 vezes lá a pressão. A militar me perguntou se eu tava nervoso. Falei assim, não, tô calmo, pô, meu coração nem tá disparando, tô calmo, tô tranquilo. Tava tentando fazer exercício de respiração pra abaixar a pressão. Nada, cara. Acabou que isso aí me impediu de entrar. Eu fui dispensado. E como é que você lidou com a frustração? Ou Cara, não foi frustrante? Cara, eu fiquei pensando assim, poxa, velho, é uma experiência que eu não vou viver. Eu não tinha planos de fazer a ESA. Até tinha começado a estudar e tal, mas eu falei assim, cara, não, acho que não é isso não. Não é por aí não, não senti aquele... Eu gostava do exército, cara, eu achava muito foda, muito legal. Mas aí, quando eu recebi aqui a notícia, eu fiquei triste, fiquei chateado, mas não foi aquela tristeza que me colocou deprimida, Não assim. impactou a sua autoestima porque não dependia de você, cara. Era Não uma questão dependia de mim. Tudo que você Se podia fazer, você eu fez. fiz. Eu tava com a minha consciência Era uma limpa. coisa além da sua Eu me capacidade. esforcei, eu dormi bem, eu fiz o meu melhor, mas não deu certo. Pô, cara, uma pena. Sabe? Não vou viver a experiência, mas tudo bem. Se eu for viver a experiência, é só daquela forma. E daquela forma, eu não tava aberto a pagar o preço. Você fala, isso passando pela ESA, Passando pela ia ESA. dar ruim do mesmo jeito, por causa da questão. A não ser que a pressão melhorasse, né? Mas a pilha de exame, ela ia vir da mesma forma, até pior. Porque na hora que você passa na prova, você vem a etapa Pode médica. você ver, né? A etapa médica é uma bateria de exames. Mas enfim, pode continuar. E aí, cara, eu tive isso, né? Eu tive aquele momento que eu falo assim, cara, eu fiz uma autoanálise, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu me dediquei ao máximo. Eu me entreguei. Dei meu 101%. Não faltou nenhuma vírgula. Não tava no meu controle. Aí eu falei assim, cara, então eu vou seguir minha vida. Vou seguir. Ficou aquele desejo, né? Porque só se tem 18 anos uma vez, né? Sim. Mas falei assim, cara, eu fiz o meu melhor. Você quer saber? Já que eu não vou entrar pro exército, eu não vou ostentar a farda, né, cara? Eu não vou ostentar aquele verde oliva que eu queria. Nem era pros outros, cara. Isso aí é interessante também, né, cara? Você fazer as coisas por você, pela sua própria filosofia de vida, você viver a partir dos seus próprios termos, né? Da sua própria filosofia. Eu queria ver o verde, não era pra impressionar minha mãe, não era pra impressionar meu pai, não era pra pegar mulher. Não era para impressionar meu irmão, não é para as pessoas me respeitarem mais. Eu queria vestir aquela farda porque aquele era o meu sonho, era o meu desejo do meu coração. Eu queria ter aquilo ali no meu guarda-roupa. Fechado um ano, não quis ficar mais, eu abri meu guarda-roupa e falei assim, pô, cara, fui soldado do exército. Isso aqui tá escrito no meu livro da vida. Fui soldado do exército. Mas como eu não consegui isso, eu falei assim, cara, eu vou viver como se eu fosse. Com a disciplina, cara.
Minha mãe, ela brinca assim comigo, ela fala assim, poxa, Lucas, você arruma a cama melhor do que eu. Eu falo assim, mãe, eu só arrumo a cama melhor do que você por causa do exército. Porque o exército tem essa coisa, né, cara, da Esse excelência. perfeccionismo, É, esse cuidado. se cuidado. Então, a forma como eu dobro a minha roupa, cara, tudo isso eu falo assim, cara... Você sempre foi assim, cara. Desde antes de você vislumbrar o exército, você sempre foi metódico. Eu lembro. Não. Dobrava tudo direitinho, cama toda organizadinha. Eu era bagunceiro, cara. Você organizava as roupas por cores. Eu organizo por cor, cara. As cueca preta fica com as cuecas pretas, as cuecas cinza com cinzas. O Emanuel já era mais largadão. O Emanuel não tava nem aí. Tocava o pau e era isso mesmo. Agora você sempre foi assim, cara, disciplinado e organizado. Admirável, obrigado, inclusive. De gentileza sua. Seus cadernos. Nem sempre foi assim. Ah, pelo menos desde quando eu te conheço. Até sua tela inicial do celular era toda organizada. Tudo organizado. Isso é bom, isso é bacana. Então foi isso, cara. Mas voltando ao assunto pra você, né? Que estratégias você usou pra poder organizar seus estudos? Você acha que existe algum caminho ideal ou não? Como lidar também com as matérias que talvez você tenha mais, que as pessoas têm mais dificuldade? Qual olhar elas devem ter na hora de estudar para um concurso? Tipo assim, eu não consigo falar de técnica porque daria longas horas. E tem muito conteúdo bom no YouTube aí, gratuito, de como estudar, como tirar o melhor proveito para concurso público. Inclusive, eu recomendo o livro Como Estudar para Concursos, do Alexandre Meirelles. Esse livro, para mim, ele é a bíblia do concurseiro. Mas, mais do que isso, eu posso falar aqui, brevemente, como se manter no caminho, porque a parte mais difícil de estudar para concurso é continuar estudando sem parar. A gente tem que ter um equilíbrio entre o descanso, entre o lazer e entre o estudo. Existem fases, né? Eu estou estudando para PRF tem 4 anos, a previsão do próximo concurso é início de 28, para lá. Então a gente está falando de mais de 1 ano e meio ainda. Então vamos colocar que vai totalizar 5 anos e meio, 6 anos estudando para uma prova. Cara, o que você precisa fazer para você ficar 6 anos estudando para uma parada? Você não está vendo retorno nenhum? Você não está vendo retorno nenhum. Você está, eu não vou dizer perdendo tempo, você está investindo tempo que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Você está ali sentado estudando por longas horas. Como que você vai tornar esse caminho sustentável a longo prazo? A base do estudo para mim é o descanso, então eu nunca vou negligenciar o meu sono. O sono ele sempre é uma prioridade até à frente dos estudos. Se eu não tiver dormido bem, eu não vou estudar bem. Então se engana aquele que acha que vai sacrificar horas de sono para poder estudar mais. O nível de desempenho não é o mesmo e a sua resiliência cai muito, porque você vai ficar mais estressado, mais cansado. Então tendo como base o descanso, logo em seguida, o estudo para o concurso público ele tem que ser algo sério, diário e tem que ser a sua prioridade. Então, entre o trabalho e o estudo, se você está numa jornada de muitos meses, às vezes até anos para uma prova, você não pode deixar de se sustentar na maioria das vezes, porque a maior parte das pessoas que estudam para concurso são pessoas maiores de idade, têm suas vidas, têm seus gastos. Então, é tentar conciliar mesmo o trabalho com o tempo que você tem para estudar. Tem gente que vai ter 5 horas disponíveis aí para estudar no dia, tem pessoa que vai ter 1 hora, 2 horas. Não existe receita mágica de como passar no concurso público. Você não precisa estudar 5 horas para passar. Assim como existe pessoa que estuda 1 hora e vai passar. O importante é você adequar um pouco de estudo todos os dias, dentro da sua rotina, dentro do que é possível para você, e sem deixar o seu lazer e seu descanso de lado. Você só tem que tomar cuidado com que tipo de lazer que você vai ter. Se o seu lazer é ingestão de bebida alcoólica, é uso de droga, é dormir tarde, é farra, é mulherada, sei lá, cara, isso daí te atrapalha. Uma noite mal dormida, um PT que você dá numa festa, no outro dia você acorda... como é que eles falam quando você bebe muito? No outro dia você acorda... Ressaca, né? Pô, fica pulando de galho em galho, toda hora você tá querendo sair com uma mulher diferente. A energia que você vai gastar com isso, cara. O dinheiro que você vai gastar com isso, o tempo que você vai gastar com isso. Então, assim, um dos motivos de eu ter casado rápido é justamente entender que eu quero ter ali a minha esposa, a minha mulher. Eu sei que ela tá ali todos os dias comigo, eu tenho uma estabilidade emocional, uma vez que eu tô com uma pessoa, que eu divido a vida com essa pessoa. Isso me dá sustentação, isso me dá força para continuar, motivação.
Então, todas as escolhas que você toma no seu dia a dia, elas vão impactar de alguma forma no estudo para o concurso público, seja positivamente ou seja negativamente. Eu conheço muitos colegas aí bons aqui da cidade que tentaram fazer a prova da Polícia Penal na época junto comigo, disseram que estava estudando e de fato estava estudando. Só que os caras, bicho, toda hora estavam tentando sair com uma menina diferente e conseguia sair com as meninas e tal. Só que é aquele cara que vai falar que ficou por 1 ponto, que ficou por 2 pontos no concurso público. Aí você, pô, sei lá, você muda totalmente o rumo da sua vida por uma escolha tão vazia, cara, que às vezes não vai te agregar tanto, uma coisa que não vai de fato satisfazer a sua alma ali, entendeu? Então, é tentar ter o máximo de rotina, cara. Rotina. Tentar fazer a mesma coisa sempre. Não precisa estudar tanto, porque aí entra a questão do pós-edital. Pós-edital é quando sai o edital da prova. O que é o edital? São as regras do jogo. Ó, a prova vai ser no dia tal, no lugar tal, as matérias são essas, são X questões. Saiu o edital, aí você tem que entrar no modo caverna. Aí, cara, o jogo muda. Tira férias no serviço se puder, se isola, fica mais com a sua família, corta determinadas coisas, e aí você vai ter que forçar a barra nessa fase para aumentar o tempo de estudo, inevitavelmente. Aí é a hora de dar o sangue. Mas você não vai sustentar longos meses estudando, dormindo pouco, dormindo mal, estudando de forma exagerada. Às vezes você está ali cansado e está tentando forçar um estudo. Não tem necessidade de ser assim. O estudo para concurso público ele pode ser leve. Monótono, ele sempre vai ser, mas ele pode ser leve, ele não precisa ser pesado. E o descanso é o principal aí, entendeu? Tem um vídeo do Renato Crisoitão, que ele recebe uma pergunta de um jovem, e o jovem fala assim, cara, eu tenho uma condição privilegiada. Tô pensando em me trancar em casa e estudar 8 horas por dia pro concurso. E aí o Renato falou assim, cara, isso aí que você tá tentando fazer... Isso é perigoso. Isso é furada. Acorde cedo, durma cedo, Renato falou. Acorde cedo, durma cedo, faça academia, ore, tire um tempo para orar ao acordar e ao dormir, tire um tempo de lazer, trabalhe um pouco em alguma coisa que vai te dar algum dinheiro, mesmo que seja pouco, e estude 1 ou 2 horas só no dia. E o resto do tempo você vai ocupar fazendo atividade física, comendo bem, se hidratando bem, dormindo bem, orando ao acordar e antes de dormir. E confessando seus pecados, eu ia falar assim, confessando seus pecados pro padre ou pro pastor. Porque pode ter certeza que se você se trancar no quarto por 8 horas, você vai estudar muito menos do que se você estivesse fazendo atividade física. A ciência diz que um cérebro bem oxigenado e bem hidratado, ele aprende com muito mais facilidade e leveza do que um cérebro que fica fissurado nisso tudo. Até vou falar que uma coisa que é polêmica no cenário da música. Eu sou completamente contra a pessoas que dizem assim, músicos que dizem assim, 12 horas, eu estudava 12 horas por dia, 8 horas por dia, 10 horas por dia. Não vou dizer que o cara é mentiroso, porque eu não tava lá pra ver. Eu já estudei uma vez 10 horas por dia o meu instrumento. E eu falo assim, cara, não vale a pena porque não é sustentável. Não é sustentável. Eu terminei as 10 horas de estudo, meu cérebro tava assim, poxa, cara, amanhã eu vou ter que repetir essas 10 E no horas. outro dia o rendimento não é o mesmo. Não é o mesmo. Pergunta quantas horas eu estudei no dia seguinte. 1 hora. Isso, assim, cara. Era muito melhor ter estudado 5 no dia anterior e 5 no outro dia. Você ia ter pegado as 10 horas com uma absorção muito maior. Ou poderia ter fracionado o estudo de 1 hora ou 2 horas durante a semana inteira, do que ter gastado toda a minha energia em um único dia. 10 horas. Cara, você não aguenta comer churrasco por 10 horas. Você não aguenta ficar numa praia por 10 horas. Você não aguenta jogar videogame por 10 horas. Quem dirá estudar ou fazer alguma coisa chata, bicho. Pois é, Não repetitiva. Não é sustentável. Não é sustentável. Então, cara, e todo mundo que fala assim, estudo 10 horas, estudo 12 horas. Cara, ou essa pessoa tá mentindo, ou ela faz isso uma única vez na semana e fica o resto do mês sem estudar, porque gastou toda a bateria no dia, sendo que o mais eficiente, qualquer coisa, até na música aí, é estudar pouco e estudar todo dia. Concentrado. Ou você estudar, uma coisa que eu achei um hipnoterapeuta que eu fui lá em casa uma vez, e ele falou uma coisa genial, cara. Cara, o segredo do estudo é você estudar pouco e estudar 6 vezes na semana. E tirar um sabático. Para o seu cérebro, ele absorver. Ele falou isso, cara. Eu falei assim, cara, eu fui testar isso na música. Eu falei assim, mano, tirou a pressão.
Porque eu tava estudando muito, gastando muitas horas, e não tava tendo aquele aproveitamento, tava virando um fardo pesado.